Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora nos reunir em pensamentos para fazer a nossa prece. Vamos pensar em um lugar bem bonito, bem tranquilo, imaginando que estamos lá para conversar com Jesus e agradecer a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, participando da nossa evangelização. Obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelas oportunidades que temos no nosso dia a dia de tentar fazer o bem, de tentar sermos melhores. Obrigada, Jesus. Que possamos estar com os nossos coraçõezinhos abertos neste momento para refletir sobre todos os seus ensinamentos que serão trazidos daqui hoje. Assim, Jesus, rogamos a sua permissão para dar como iniciada a nossa evangelização e que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Oi, galerinha do Geal. Que saudade dos nossos encontros. Poxa, que saudade. Tá tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje nós vamos estudar sobre a lei do trabalho. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é trabalho. A gente logo lembra das profissões, não é mesmo? A gente lembra do gari, da enfermeira,
da cozinheira, da professora, do jardineiro, do dentista. Nossa, tem muitas outras profissões. Mas saber que o trabalho é uma lei divina, você sabe o que isso significa? Significa que é uma lei de Deus. Ela não muda, não modifica. Podemos dizer que o trabalho é toda ocupação útil. Essa resposta encontramos no Livro dos Espíritos, na pergunta 675. A lei do trabalho nos orienta no que devemos fazer ou deixar de fazer, e o homem se torna infeliz quando se afasta dela, começa a agir de maneira contrária ao da natureza, porque, na verdade, toda essa lei está escrita na nossa consciência. Precisamos trabalhar para despertar ela dentro da gente. E se nós formos reparar, tudo trabalha na natureza, até os animais. Olha esse vídeo aí das formigas. Observem esse formigueiro, a casinha das formigas. A natureza está sempre em movimento e as formiguinhas, agora, neste momento, elas estão trabalhando em cooperação. Cada uma tem uma tarefa a fazer. Olha que lindo! Todo mundo trabalhando. Como nós vimos, a natureza toda trabalha. Temos os exemplos dos homens, dos animais, das árvores que trabalham produzindo o seu próprio alimento, purificando o ar, liberando oxigênio para a atmosfera. Isso mesmo, o oxigênio é o ar puro que respiramos. Por isso é tão importante não arrancar mais árvores, desmatando as florestas. E se você quer continuar a respirar, comece a preservar, porque conservar a natureza é conservar o nosso corpo também, desenvolvendo o nosso pensamento, a nossa inteligência e a nossa moral. A gente fica, sim, uma pessoa cada vez melhor e sendo útil aos nossos semelhantes. Trabalhando, a gente põe o nosso amor em ação, nos auxiliando em nosso progresso espiritual e intelectual. Agora, vamos ver um outro exemplo num outro vídeo? Vamos lá? Observem essa pessoa varrendo. E agora eu pergunto, ele está trabalhando? Quem mais está trabalhando nesta cena? Se você disse só ele, ficou faltando alguém. Sabe quem? Eu. Porque eu filmando também estou trabalhando. Estou estudando juntinho com vocês na evangelização. Toda ação útil é um trabalho. E todos os trabalhos são importantes. Então, nós verificamos que assim como o corpo, o espírito também trabalha. E nos mundos mais adiantados, vocês sabiam que a natureza do trabalho é menos material? E pensando mais ainda no trabalho, a gente vê que juntinho dele está também um repouso, o descanso, que é o tempo que serve para repor as forças do nosso organismo, de reparar as nossas energias, que é uma lei também da natureza. E cada um escolhe a melhor maneira para descansar o corpo e a mente. E esse limite do trabalho vai depender de cada um, vai depender das suas forças. E Deus nos dá a liberdade de encontrarmos esse equilíbrio entre o trabalho e o repouso. Agora, vamos escutar uma história bem legal, porque o exemplo do trabalho com amor é a maior contribuição
num caminho de um mundo melhor. Ô, mamãe, ai, mamãe, eu tô tão entediado. Eu não aguento mais ficar em casa, mamãe. Esse tal de coronavírus é muito, muito chato. Ô, Pedrinho, você tem que ocupar seu tempo, meu filho. Vem ajudar a mamãe a limpar a casa. Vem, quem sabe pega um pano e vai tirando pó pra mim. Ah, não, mamãe, isso é muito mais chato ainda. Eu não quero fazer. Mamãe, eu acho que eu vou passar o meu tempo lá no quintal. Eu vou lá ver se eu consigo achar uma coisa para me distrair. Tchau! Ai, que dia bonito aqui fora. Ai, o sol até que tá bonito, o dia tá bonito, mas eu continuo achando tudo muito chato. Ai, tá até me dando sono. Eu acho que eu vou deitar na sombrinha dessa árvore e vou descansar um pouquinho. Então, o Pedrinho pegou no sono e sonhou que ele estava no meio da natureza. E aí ele ouviu uma voz chamando ele. O que será que aconteceu? Descansar um pouquinho. Ei, Sil! Ué, quem tá falando? Eu tô aqui sozinho no meio de tanta coisa que não fala. Quem será que tá falando? Pedrinho, sou eu, a árvore. Você fala? Sim, eu falo. Ai, dona árvore, então eu vou desabafar com a senhora. Eu tô me sentindo tão entediado. Essa história de coronavírus tá me deixando tão entediado. Eu não sei o que fazer, não tenho nada para fazer. Pedrinho, mas tem tanta coisa para fazer? Ah, mas eu não acho nada para fazer. Eu já brinquei com todos os meus brinquedos, não tenho nada para fazer. Pedrinho, para você se sentir feliz, deve fazer algo, se sentir útil também. E você, dona árvore? Como consegue ficar aí parada sem fazer nada? Não acha chato? Mas quem disse, Pedrinho, que eu não faço nada? Eu faço muitas coisas. Faz muitas coisas? Mas não parece. Parece que a senhora fica aí o tempo todo parada. Pedrinho, eu produzo ar. Eu passo o tempo todo produzindo ar, purificando o oxigênio. Além disso, eu produzo muitas frutas, eu posso produzir sombra para quem precisar e ainda sirvo de abrigo para muitos pássaros e insetos. É, dona árvore, mas eu achei que a senhora não fizesse nada. Não, eu passo o dia todo trabalhando. Ah, mas não é tudo na natureza que trabalha, né? Por exemplo, os insetos não servem para nada. Como não, Pedrinho? Os insetos polinizam as plantas. Por exemplo, as abelhas produzem mel. As abelhas produzem mel, dona árvore, é mesmo. Toda a natureza trabalha. Os insetos trabalham, as flores trabalham, as árvores trabalham e as pessoas trabalham. Nossa, que legal! E você se sente feliz fazendo tudo isso, dona árvore? Sim, me sinto muito feliz. Com todas essas tarefas que tenho para fazer, me sinto útil. Tudo na natureza é útil. Puxa, todo mundo está feliz, menos eu. E a árvore respondeu: Pedrinho, para você se sentir feliz, precisa fazer alguma tarefa, ajudar as pessoas, ajudar a sua mamãe, o seu papai, fazer um bom uso do seu tempo. E quando você fizer isso, a felicidade vai morar no seu coração.
Foi então que o Pedrinho começou a despertar e ele ficou ansioso e saiu correndo para contar para a mãe dele. Cheio de luz. Mamãe, eu tive um sonho muito maluco, mamãe. É, Pedrinho, o que você sonhou? Agora eu já sei, mamãe, já sei por que eu estava tão entediado, tão triste. Eu preciso trabalhar, mamãe, fazer coisas, ajudar as pessoas, ser útil, estudar mais, trabalhar mais. Nossa, Pedrinho, que legal, que bom que você conseguiu concluir todas essas coisas, meu filho. Que sonho foi esse? Depois eu te conto, mamãe. Agora eu quero te ajudar. Já peguei o paninho e vou limpar os móveis para você. Ai, que felicidade, meu filho. Então, se você vai me ajudar, eu vou aproveitar e vai me sobrar tempo para fazer um bolinho para nós. Qual sabor de bolo que você quer? Chocolate, mamãe. Então tá combinado, filho. Eu vou lá para a cozinha fazer o bolo. Ai, eu tô tão feliz. Eu vou ajudar a mamãe e vou limpar essa casa e vou me sentir muito melhor. Ai, como é bom trabalhar, limpar, ser útil. Tô adorando, é muito legal, muito bom trabalhar. Lá, 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 lá. Pedrinho, tá sentindo o cheiro do bolo, meu filho? O bolo já está pronto. Oba, que alegria! Já tô sentindo o cheirinho do bolo da mamãe. Tchau, pessoal! Trabalhem, ajudem em casa. Isso vai fazer vocês muito felizes. Tchau. Vamos recapitular um pouco da história. Falar sobre o Pedrinho. Pedrinho era um menino, estava um pouco muito entediado. Aí chega na sua mãe e fala assim: mãe, quero alguma coisa para fazer, estou muito entediado, não tem nada para fazer. Aí a mãe sugere para ele ajudar ela nas tarefas domésticas, de casa, para arrumar e tal. Ele fala assim: não quero, eu acho muito chato. A mãe tenta, fala um pouco, aí ele: não, vou lá brincar no quintal. Ele vai brincar no quintal. Aí andando pelo quintal, ele ouve uma voz. Aí ele percebe que a árvore está conversando com ele. Aí ele começa a levar para casa, que queria fazer algumas coisas, queria fazer alguma coisa. Aí, fala que já brigou com todos os seus brinquedos, a árvore fala que para ele ser feliz de verdade, ele precisa se sentir útil. Aí ele fala: como a árvore consegue ficar parada assim tanto tempo sem fazer nada? Aí a árvore fala que está sempre trabalhando, fornecendo ar, servindo de abrigo, fazendo sombra, purificando o ar e dando muitas frutas. Mas aí o Pedrinho retruca para ver que nem é tudo a natureza trabalha. Aí a árvore vai não, fala que os animais, todos os animais têm uma função. Os insetos ajudam a polinizar o ar, alguns outros animais ajudam também no espalhando sementes, entre outras coisas. Aí Pedrinho percebe como todo mundo trabalha e está feliz com isso. E aí ele tem uma virada de chave na sua cabeça. Aí a árvore fala que para ele ser feliz de verdade, ele precisa se sentir útil, trabalhar, se sentir útil para alguém. Aí Pedrinho pensa, volta para sua casa, fala, mamãe. Aí ele percebe que é importante ajudar a mãe dele. Ele começa a ajudar a mãe dele, arrumando a casa com as tarefas domésticas. Aí a mãe dele, ao final disso, dá um bolo a ele. Agora vou falar um pouco, uma visão propriamente, que é legal a gente trabalhar, ajudar em casa, nossas mães, nossos pais, principalmente que eles trabalham muito, para dar conforto, dar as coisas pra gente, nossos brinquedos, nossas comidas gostosas. Então é bom a gente ajudar o outro,
ajudar nas tarefas domésticas. Se sentir útil, que assim a gente só melhora. E é fazer o trabalho bem, tipo arrumando a própria cama, lavando a roupa, limpando o chão que sujou. É isso, fazendo essas coisas básicas. E às vezes a gente não vai ter nada em troca, mas o importante é a gente se sentir útil. Se sentir que ajudou em alguma coisa. Não necessariamente a gente vai ter algo recompensatório em troca. E é isso. Olá, galerinha do GEAL! Tudo bem com vocês? Chegou o momento da nossa atividade. E a atividade de hoje vai ser um questionário sobre a lei do trabalho. Vamos começar? Primeiro vamos à pergunta. O que é considerado trabalho? Temos aqui na opção A, brincar. A opção B, toda ocupação útil. E a opção C, emprego. O que vocês acham? Eu lembro que a tia Olivia explicou pra gente lá no tema, no início do nosso estudo, que a árvore também trabalhava, os animais também trabalhavam. Então, eu acho que é a opção B. Gente, trabalho é toda ocupação útil. Estudar, fazer as tarefas escolares, ajudar a família na limpeza, na arrumação da casa. E são inúmeras as maneiras de trabalhar. Deus quer que cada um seja útil, de acordo com as nossas habilidades. Então, vamos marcar a opção B. Acertamos! Agora vamos para a segunda pergunta. Quais são os seres que trabalham na natureza? Temos a opção A, todos os seres. Temos a opção B, somente os adultos trabalham. E temos a opção C, somente os animais e as plantas trabalham. O que vocês acham? Realmente os adultos trabalham, mas vocês acham que só os adultos trabalham? E realmente as plantas e os animais trabalham. As plantas, elas fazem a fotossíntese. Vocês sabem o que é isso? Elas ajudam a limpar o nosso ar. E os animais se nutrem dessas plantas e também de outros seres vivos e ajudam no trabalho dos homens. O homem trabalha para conservar também o seu corpo físico, assim como os animais. Então, gente, eu acho que a opção A, todos os seres trabalham. Vocês concordam comigo? Acertamos! Todos os seres trabalham. Por que o trabalho é necessário? A opção A diz que o trabalho não é necessário. A opção B diz que é para evoluirmos. E a opção C diz que é para comprarmos os bens materiais. O que vocês acham? Vemos que com certeza o trabalho é necessário. Vocês não lembram da historinha do Pedrinho? Que Pedrinho estava se sentindo entediado até que ele sonhou que estava tendo uma conversa com a árvore. E a árvore explicava para ele que aqueles sentimentos que ele estava sentindo dentro dele podia ser resolvido se ele trabalhasse, se ele se sentisse útil. Então, o trabalho é necessário. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que na espiritualidade, no plano espiritual, também existe trabalho? Existe sim, e existe muito trabalho. Então, não é só para comprar os bens materiais.
O trabalho, ele é necessário para a gente evoluir, para sermos espíritos melhores. O trabalho nos ensina a disciplina, a paciência e também a obediência. Então, vamos marcar a opção B? Ah, acertamos! Vamos ver nossas respostas? O trabalho, ele é considerado toda ocupação útil. Todos os seres da natureza trabalham. E trabalham para quê? Para evoluirmos como espíritos e como também ajudar a evolução do nosso planetinha. Gostaram da atividade de hoje? Se vocês quiserem jogar, ela vai estar no link do vídeo aqui da sessão pública, tá bom? Beijo em todos e agora nós ficamos com a prece. Tchau, tchau! E assim, querido irmão, mestre, guia e modelo de nossas vidas. Terminando a aula, queremos te agradecer por todo o amparo, por todo o carinho, por todos os seus ensinamentos, nos auxiliando em nossa caminhada. Obrigada, mestre querido, por tudo aquilo que nós temos, que nós recebemos de ti, com muita paz, muita luz, muito carinho, que sabemos que o Senhor todos os dias nos dá. Queremos te agradecer pela evangelização de nossos corações, para que a gente entenda que precisamos reformular nossas diretrizes, evoluir moralmente, e para isso temos que trabalhar e muito, com novas atitudes, novos pensamentos, novos sentimentos. E agradecendo também a Deus Pai por mais um dia, por todos os dias que já vivemos. Pedimos então permissão para encerrarmos a aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
e outros o chamam de amor, de luz, de vida, mas ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei
minhas lágrimas percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E
e sempre me respondeste. Apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste. Apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Que as vibrações de paz e amor do nosso Mestre Jesus, Tia Miquel e Catuíte nos envolvam na noite de hoje. Lembrando sempre que no nosso jornal Ceareiro Tia Miquel vocês encontram todas as informações referentes à nossa casa.
É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para poder acessar o jornal. Vamos ao roteiro da noite de hoje? A página de abertura será feita por mim, Mônica Lima. No Livro dos Espíritos, estamos reiniciando o livro, então hoje começamos lá na primeira parte, as causas primárias, capítulo 1, que fala sobre Deus. As reflexões serão das questões número 1 até a 9, Deus e o infinito e provas da existência de Deus, com a nossa companheira Nilsa Silva. No Evangelho segundo o Espiritismo, estamos iniciando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o nosso querido Leomar fará os itens 1 e 2, o que se deve entender por pobre de espírito. Com certeza teremos muitas reflexões na noite de hoje. Vamos começar? Do livro Chico Xavier, o primeiro livro, por autores diversos. Parte 2, Chico Xavier, versos por ele mesmo. Deus. Quem fez a luz portentosa que espanca a treva sombria? Quem deu perfume à rosa e claridades aos dias? Quem fez a cota eriçada do orvalho que alenta as flores? Quem pincelou a alvorada de rubras e lindas cores? Quem fez brilhar as estrelas no simpório safirino? Quem fez as lágrimas celas do luar almo e divino? Quem deu arminhos e cor às plumas do passarinho? Quem lhes deu hinos de amor poetizados nos ninhos? Quem fez as águas serenas acumuladas nos mares? Quem vestiu as açucenas, os lírios, os nenufares? Quem fez brotar os regatos da terra silenciosa? Quem fez todos os ornatos da natureza formosa? Quem fez a dor que depura a maior imperfeição? A piedade e a ternura, o bálsamo do perdão? Quem criou o amor materno como fonte inexaurível de carinho meigo e eterno, sentimento indefinível? Quem nos dá toda expressão de luz, de amor, de esperança? Quem nos dá consolação, tranquilidade e bonança? Quem nos afasta os pesares, as mágoas e as amarguras? Quem concede aos nossos lares as mais ridentes venturas? Quem é a suprema essência da bondade inigualável? Quem é tudo na existência, sol de amor inesgotável? É Deus, o excelso autor de tudo que existe e sente, magnânimo Senhor, Criador onipotente. Senhor, aqui nos encontramos reunidos para que em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, possamos refletir, Senhor, sobre os ensinamentos que nos trouxeste. E assim, de mentes abertas, de corações abertos, possamos, Senhor, internalizar tudo o que aqui for refletido, tudo que aqui nos for trazido pela inspiração dos Teus mensageiros, Senhor. Esses abnegados espíritos de luz, aos quais muito agradecemos por todo o amparo, por todo esclarecimento, por todo fortalecimento que nos trazem, nos auxiliando em que cada dia
tenhamos mais condição de acender a nossa luz. Muito obrigada, Senhor. Leve também os nossos agradecimentos a todos esses espíritos amigos. Envolva-nos, Senhor, com a tua paz. Envolva a esses irmãos que não têm quem peçam por eles. Envolva, Senhor, a esses irmãos que ainda têm seus corações tão endurecidos e que ainda não conhecem a lei do Pai. E que todos nós, Senhor, envolvidos por essas bênçãos, estejamos aqui, agora, prontos a meditar na Tua Palavra. Pedimos licença para darmos início à reunião da noite de hoje. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Nilza Silva, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel e eu vou fazer a minha audiodescrição para os irmãos que não podem me enxergar ou têm alguma dificuldade para me enxergar. Eu sou mulher, idade madura, tenho a pele preta, os cabelos crespos e bem curtinhos e grisalhos. Uso óculos. Estou vestindo uma blusa verde e atrás de mim tem uma parede verde com um pedacinho de um espelho aparecendo. Irmãos, hoje nós vamos dar início às questões do Livro dos Espíritos. Estamos na primeira parte das causas primárias e a nossa reflexão hoje será do capítulo 1. Deus, e falaremos de Deus e o infinito e provas da existência de Deus, que irá do capítulo das questões 1 a 9. Então, para que nós possamos ter um exato entendimento, vejam só como Kardec formulou a primeira questão. E Kardec pergunta: que é Deus? Observem bem, ele não perguntou quem é Deus, porque se ele pergunta quem é Deus, nos daria aquela noção de um Deus antropomórfico, como muitos entenderam por muito tempo. Muitos, quando pensam em Deus, pensam num velhinho de barba branca, de bengala. Então, ele não pergunta quem é Deus e também não pergunta o que é Deus, porque nos daria a sensação que Deus seria algo, um objeto, alguma coisa, né? Então, ele pergunta quem é Deus? E vamos ver a resposta dos espíritos. E eles respondem a Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, vimos bem, a gente entende bem que Deus não pode ser alguém, um ser, né? Deus é a inteligência suprema. Não existe nada, nenhuma inteligência superior à dele. E causa primária, quer dizer, a causa primeira de todas as coisas. Daí, quando nós pensamos em Deus, quando nós temos essa noção de Deus, temos que pensar como o Criador de tudo aquilo que nós imaginamos, que nós vemos, que nós sentimos. Deus é o Criador. Ele é a causa primária de
tudo que nós temos, de tudo que nós conhecemos. E continuou Kardec com os seus questionamentos. Que se deve entender por infinito? Vamos ver as respostas? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Então, quando a gente pensa no infinito, nós temos que pensar em algo que nós não temos como mensurar. Ele não tem começo nem tem fim. Aí embaixo tem um símbolo do infinito que é usado para que a gente possa fazer esta representação. Vou usar aqui um exemplo bem prático para que a gente entenda que o infinito não tem fim. Quando nós estamos na escola e aprendemos o conjunto dos números naturais, né? 1, 2, 3, é um conjunto infinito. E se alguém pensar assim, não, existe um último número sim, o número 1000 é o último. Não, tem o 1001. Então 1.520.000.000. Não, tem 1.521.000.000. Então, sempre que pensamos que existe o último, tem um após. Então, percebemos que não tem fim. Isso é só para nos dar assim, uma ideia do como nós vamos entender que o infinito não tem fim. Por isso que eles disseram a Kardec, tudo o que é desconhecido é infinito, porque nós não conhecemos, nós desconhecemos a origem e o final, porque não tem o final. Mas Kardec, ele tinha um motivo para fazer esta questão. Vamos ver o que motivo é esse. Kardec pergunta assim, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Então, nós entendemos por que Kardec fez aquela pergunta anterior. Ele quer observar se podemos entender Deus como o infinito. E eles disseram a Kardec, definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Porque nós, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda não temos a capacidade para entender isto. Por isso que eles dizem pobreza da linguagem humana. Nossa linguagem, nosso vocabulário, ainda ele é muito pobre para que nós possamos ter uma definição completa. E aí Kardec faz um comentário relativo a esta questão. Diz ele assim, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo, quer dizer, a qualidade. Seria dizer que tomar esta qualidade como fosse Deus, não é? Então ele diz, Deus é o infinito. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Então, vamos entender bem que infinito é um atributo de Deus, que na realidade, Deus não é um nome. Deus, ele é um título, tanto que nós podemos encontrar
em outros segmentos, em outros grupos religiosos, um outro nome para Deus. Então, o que nós temos que entender, o importante é que Deus é essa força suprema, é a causa primária. O nome que nós damos não importa. E para reforçar isso que nós estamos dizendo, eu tomei um trechinho muito pequenininho de um comentário do Severino Celestino. Lá no capítulo 9 do livro Analisando as Traduções Bíblicas, Severino Celestino ele põe no capítulo assim, como título assim, Deus, uma tentativa de definição. É uma tentativa, então, olha só esse pedacinho que ele nos diz. Quem pode definir Deus? É muito difícil e quase impossível para nós que somos tão pequenos. Resta-nos analisar a tentativa do homem em definir Deus durante estes milênios, desde a criação do mundo. Então, tem-se tentado definir o que é indefinível. Então, tivemos aí uma noção, né, do que podemos entender por Deus. Vimos que não tem como ter uma definição, nós podemos ter uma noção, nós podemos sim ter um sentimento. Porém, vamos falar um pouquinho das provas da existência de Deus. Porque muitos dizem, ora, se Deus é algo que eu não posso ver, que eu não posso tocar, qual é a prova da existência dele? Que prova nós temos que Deus existe? Então, Kardec perguntou, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E eles disseram a Kardec, num axioma, quer dizer, num princípio que aplicais às vossas ciências. Quer dizer, num princípio que Kardec aplicava às ciências, às pesquisas dele. Que princípio era esse? Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, vamos procurar a causa de tudo. Porque todo efeito inteligente, ele tem uma causa inteligente. Então, em tudo aquilo que nós olhamos, vamos agora fazer uma experiência, vamos olhar aqui ao nosso redor, seja onde você estiver, e vemos muita coisa que foi obra do homem. Porém, temos aqui também algo, diversas coisas que não são obra do homem. Então, vamos nos perguntar, qual é a causa, a origem dessas coisas que não são obra do homem? E a essa questão, Kardec também fez um comentário, e ele nos diz assim, para crer-se em Deus, basta-se lance olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Seria lógico nós acharmos que o nada pode fazer alguma coisa? Então, tudo tem a origem. E podemos pensar assim, mas a origem foi de uma molécula. E qual foi a causa da molécula? Qual foi a criação? Então foi o átomo. Mas qual foi a origem? Qual foi a criação do átomo? E assim tem tudo que nós pensarmos, sempre houve
uma causa inteligente que criou. Então veio a pergunta 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Porque, na realidade, instintivamente, todos nós temos este sentimento. Mesmo aqueles que negam, instintivamente têm este sentimento. E aí Kardec pergunta, mas que dedução se pode tirar deste sentimento? E olha a lógica da resposta. A de que Deus existe, pois de onde lhes viria este sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então, tudo vem deste princípio, não há efeito sem causa. Entendendo bem isso, nós vemos que não é tão difícil, né, entendermos a existência de Deus. Então, Kardec pergunta, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E olha a resposta deles. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Não é algo para a gente pensar? E vamos entender aí quando Kardec fala dos selvagens, ele está se referindo àqueles seres nativos daquela região, aqueles seres que são originários daquela região. Então, se fosse assim, da onde surgiu neles este sentimento? E Kardec comenta, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. E isso é lógico, né? Se fosse algo que viesse de uma educação, só aqueles que receberam estes ensinos é que teriam, e não seria algo, um sentimento instintivo que todos teriam. E na pergunta 7, poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Será? Vamos ver a resposta. E eles falam a Kardec, mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E isso é certo, né? Se fosse essas propriedades a causa, mas elas também tiveram uma causa. E Kardec faz um comentário aí. Atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa, que foi o que nós comentamos antes, não é? Não podemos tomar a propriedade como uma causa, porque estas propriedades também tiveram uma causa. E na 8, que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Será que isto não foi uma obra do acaso? Não é? E olha só o que eles respondem a Kardec. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. O acaso não é nada. Então, quando nós dizemos assim, isso aconteceu por acaso,
Será que foi por acaso? O acaso é nada. E nós já sabemos que o nada não existe. Vamos ver o comentário de Kardec? A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Se é inteligente, não é acaso, né? Há um ser supremo ali que está originando aquilo tudo. E a nossa última pergunta, a 9. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Prestem bem atenção a essa resposta. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então temos que observar com muito critério isso. Não podemos achar que o acaso gerou alguma coisa. Como eu já coloquei antes, vamos olhar à nossa volta e temos inúmeras provas da existência de Deus, nas coisas, nas pessoas e nas circunstâncias da vida. Então vamos ao comentário de Kardec. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. E nós terminamos aqui com uma fala do espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, comentando esta questão. Ele nos diz: já procuraste observar o teu próprio corpo e o seu funcionamento inteligente? Foi o acaso que o fez? Se desconheces o teu próprio corpo, foi alguém mais capacitado que o planejou. Procura esse alguém, que o encontrarás sorrindo para ti, ajudando-te a desvendar os mistérios que existem em muitos outros ângulos da vida. Livra-te do orgulho e do egoísmo, que encontrarás as bênçãos do entendimento. Encontrarás Deus dentro de ti. E vamos entender bem que quando Miramês nos diz que procuremos este alguém, é procurar dentro de nós, não procurar uma pessoa, mas procurar aquilo que nos faz funcionar como homem, como espírito, como ser do universo. Muito obrigada a todos, que a paz do nosso Mestre nos envolva.
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa segunda parte do nosso estudo da noite de hoje. Meu nome é Leomar, para aqueles que não me conhecem, e agora nós estamos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 1 e 2, com o tema O que se deve entender por pobres de espírito. É a nossa reflexão da noite de hoje. Então, que possamos estar bem em nossas casas, que a espiritualidade permaneça nos acompanhando e possamos fazer boas reflexões. Vamos ao nosso Evangelho. O que se deve entender por pobres de espírito? Então, o nosso item 1 vai começar com uma mensagem de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, quem são esses pobres de espírito? Ou o que é ser pobre de espírito? Porque Jesus diz que é deles o reino dos céus, eles que vão possuir esse reino de felicidade dentro de si. Então, antes de responder essa pergunta para mim mesmo, eu fui lá no dicionário e procurei o que era ser pobre de espírito. E os dicionários vêm com algumas interpretações do que é ser pobre de espírito. Então, em uma delas disse assim: pessoa com poucos recursos, miserável, indigente, carente, necessitado, desprovido, desabastecido, falto, privado, despossuído e desvalido. O outro dizia mendigo ou pedinte. Mendigo, pedinte, mendicante, esmoleiro, esmolador, esmoler, pedidor. E um outro dizia que é simples e humilde. Simples, humilde, modesto, despretensioso e despojado. Então, é preciso compreender o que Jesus quis nos dizer com pobres de espírito quando ele fala que eles vão possuir o reino dos céus. Será que ele está falando só da parte material, que são esses que não possuem nenhum tipo de matéria? Ou será que a mensagem de Jesus é mais profunda e fala aos nossos corações, ao nosso espírito e aos nossos corações? Com certeza é uma mensagem para nos iluminar, né? Então Jesus estava falando daqueles que são simples e humildes, que muitas das vezes a gente confunde com aquele que tem pouco ou quase nada, por viver uma vida mais simples. Mas a gente sabe que, na verdade, está falando daqueles que realmente possuem essa virtude, né, da humildade dentro de si. E podem estar tanto com aqueles que possuem bens materiais ou não, porque não é a condição material do ser que vai dizer o que ele carrega dentro do seu coração. Então, nessa primeira parte do nosso item 1, o que Jesus quis nos dizer com simples de coração são aqueles que são simples e humildes, que vão ter essas virtudes dentro de si. E aí, dando continuidade, então vamos ao nosso item 2, que vai dizer assim: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. O pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Então, 2 pontos importantes para a gente refletir aí também. Que Jesus não estava falando dos baldos de inteligência, ou seja, aqueles que são desprovidos de uma inteligência. Ele estava falando dos humildes, como eu já havia dito. Mas que também, ele diz ali, né, que os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente um tão alto conceito de si próprios, né? Às vezes a gente vai, durante a vida, ter uma possibilidade maior de estudar, de aprender, de ganhar recursos intelectuais, né, da nossa inteligência, e aí a gente se perde.
a gente esquece de ter essa humildade, de entender que todo mundo nasceu igual, né? E aos poucos foi ganhando recursos, aprendendo, mas que esses homens de saber, né, quando se deixam levar por si próprios, achando que são superiores a todas as outras pessoas, eles não são também esses humildes, né? Eles não são esses pobres de espírito que Jesus tanto fala para nós. Eles, na verdade, eles acabam se achando até maiores do que a divindade, ou acham que são merecedores. E isso muitas das vezes, por quê? Porque se de fato ficarem cara a cara consigo mesmo, vão ver que, na verdade, eles não têm toda esse orgulho que eles trazem dentro de si. Eles não são o último pacote do biscoito, como a gente costumamos falar, né? Aí eu até coloquei ali a imagem pra gente, né? O que está por fora nem sempre mostra o que está por dentro. E ali os dois coelhos, né? E a gente pode ver ali que um tem uma cenoura muito maior, enquanto o outro está ali com um cabinho enorme, mas a cenoura bem pequenininha. E com certeza ele se acha bem melhor do que o outro. Então isso é para a gente refletir. Nem sempre ter uma condição melhor, uma inteligência melhor, um estado de vida melhor, quer dizer que a gente traga essa humildade. Isso é algo que tem que ser trabalhado dentro de nós. E muitas das vezes não ter uma inteligência, né, ser esse tal os baldos de inteligência, né, desprovido de inteligência, ou ser uma pessoa humilde materialmente, não quer dizer que você seja esse humilde, né, em espírito, simples e humilde em espírito. Não é isso que Jesus estava falando para nós. E lembrando, né, gente, que se eu estou falando aqui eles, é para cada um de nós refletirmos, né, se nós não estamos trazendo essa tal superioridade, né, nos achando superiores, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Estamos deixando o nosso orgulho, a nossa vaidade tomar conta de cada um de nós. E vamos dar continuidade ao nosso texto. E aí ele continua ali, né? Ou se condescendem em admiti-la, está falando dessas pessoas que se acham superiores, né? Contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para o bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem, consideram sem apelação as sentenças que proferem. Ou seja, só reforçando aí que a pessoa se acha de fato melhor que as outras. E aí eu coloquei até a imagem ali, né, da pessoa presa a aquele galho ali que vai cair, ela sabe, né, que está pesado, e ela continua segurando aquele orgulho dela, né? Ela não vai se desprender daquilo ali, porque acha que aquilo ali é o que ela tem de mais necessário. Lembrando que quem é pobre de espírito, quando Jesus fala isso, quem está se desprendendo de coisas, né, seja materiais, ou se desprendendo de conceitos antigos que traz dentro de si, abre mão disso para angariar algo melhor, né, que é justamente esse reino que Jesus nos promete. Vai em busca desse reino de Deus, né? Não é assim quando a gente está na doutrina espírita, a gente começa a conhecer sobre a doutrina e a gente começa a ver tudo aquilo que a gente fez de errado ou que a gente pode aprender, né, nesse processo, né, e a gente tenta se desvencilhar, seja na vida atual ou seja aquilo que a gente traz de outra vida. A gente vai tentando aos poucos melhorar, trabalhar as nossas potências, as nossas vontades, os nossos desejos e tentar modificar isso para algo de bom, que a gente sabe que vai ser melhor. E aí adianta a gente estar agarrado no galho, segurando o nosso orgulho, o nosso egoísmo? Então tá ali a mensagem, né? Cuidado com o orgulho, porque ele vai te puxar para baixo. Mesmo que o outro esteja ali, ó, com a mão estendida, querendo que você vá para cima. Então é preciso que a gente tome esse cuidado e esteja atento. Dando continuidade, vai dizer: e se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance,
é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal, onde se contemplam. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível, e eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Então, é aquela imagem ali, né, da pessoa que se acha o rei, o dono do mundo. E que é por falta de conhecimento? Será que hoje em dia, com a tecnologia, acesso à internet, essas pessoas podem dizer que não têm a capacidade de aprender, de entender um pouco mais? Não só da doutrina espírita, mas em qualquer outra religião, a gente tem a capacidade de aprender, buscar os textos, tentar se iluminar de alguma forma. Quando a gente fala em viver em sociedade, a gente sabe que conforme as questões vão aparecendo na nossa sociedade, a gente tem a capacidade de se iluminar, né? Em diversos assuntos que a sociedade nos apresenta, a gente pode buscar hoje em dia o recurso. A gente não tem mais um conhecimento limitado a algumas pessoas, ele é difundido e é só que a gente procure. Mas se a pessoa se acha dona da verdade, o que ela vai fazer? Ela não vai querer saber disso. Ela vai apenas considerar que isso é para outro tipo de gente, é para outras pessoas e não para si. É um cuidado que a gente tem que ter, de saber buscar essas informações, por mais que sejam das variadas, e por muitas das vezes, hoje em dia, a gente tem até fake news, né? A gente tem que tomar cuidado, mas a gente consegue encontrar fontes seguras e ir crescendo um pouco mais, sair do nosso mundinho, né, da nossa caixinha, e procurar outras caixas. E aí, dando só uma pequena pausa no nosso Evangelho, e indo lá para o Livro dos Espíritos, a questão 785 vai perguntar assim: qual o maior obstáculo ao progresso? Para quem já tem um tempo de doutrina espírita, já está cansado de saber, né? Mas é sempre bom relembrar. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer um bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre. Mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Vídeo Egoísmo, capítulo 7. Então, a gente sabe que, intelectualmente, a gente até consegue perceber que a gente deu saltos, né? Se a gente olhar um pouquinho mais para trás, há pouco tempo atrás a gente não tinha celular com touch, a internet hoje em dia é muito mais rápido. Eu sou da época da internet de escada, e olha que eu tenho 29 anos. Então a gente consegue perceber essa caminhada evolutiva nas questões intelectuais, né? De ciência, de tecnologia. Cada dia a gente vai crescendo um pouquinho mais. Agora, moralmente, tem alguns assuntos lá da minha infância que hoje em dia a gente ainda discute, se perguntando se é certo, se é errado, e que a gente fica preso em algumas questões. E aí eu digo a gente, a sociedade como um todo. E aí a gente vê que há uma dificuldade nossa de prosseguir moralmente, né? Talvez por causa desse orgulho, talvez não, com certeza por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que faz com que a gente fique preso em nós mesmos, ao invés de nos abrir e trocar com o outro, aprender com o outro, com as experiências, e nos voltar mais para o outro e em prol da sociedade, né, nas atividades do nosso dia a dia, do que para nós mesmos. Às vezes a gente fica preso no nosso mundinho, como eu falei, na nossa caixinha. Então, é preciso que a gente se liberte, e isso a gente só vai fazer refletindo, né, aprendendo um pouco mais, que é a nossa proposta de toda a reunião pública, né, que a gente aprenda com o Cristo, a moral do Cristo, e a gente se desvencilhe desse nosso orgulho e do nosso egoísmo. E aí, voltando para o nosso Evangelho, ele vai continuar dizendo: entretanto, digam o que disserem,
Forçoso lhes será entrar com os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe conheceu a majestade e o outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. E aí eu botei essa imagem para a gente lembrar, né? Comece de novo. Por onde? Por dentro. A gente sempre tem a oportunidade de parar, refletir a nossa vida e novamente começar da onde a gente parou. Olhar para si, olhar para dentro e criar uma nova percepção de vida, moralmente tentar melhorar alguma parte de nós mesmos em que temos dificuldade, que sabemos, porque muitas das vezes a gente sabe onde a gente tem a dificuldade, onde a gente quer crescer, onde a gente quer aprender. E aí a gente tem que olhar um pouquinho mais para dentro de nós e caminhar. Então ele vai dizer ali, né, que Deus, porém, é justo e não pode receber da mesma forma aquele que lhe conheceu a majestade e o outro que lhe conheceu humildemente. O que nos faz lembrar é que somos espíritos reencarnantes, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de estar melhorando dia após dia, reencarnação após reencarnação, mas que a gente tem que trabalhar hoje. Hoje é o nosso melhor momento de trabalhar isso, para que amanhã a gente não venha em condições piores. E isso não para que a gente fique com medo, né, do que a gente vai vir no nosso futuro, mas para que a gente possa se conscientizar e nos responsabilizar pela nossa própria vida, pela nossa própria caminhada, e fazer o melhor que a gente pode fazer por nós mesmos hoje, enquanto a gente ainda está aqui, quando a gente está reencarnado. A gente tem sempre essa oportunidade. Então vamos à última parte do nosso evangelho, que vai dizer assim: dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que o aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele se afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que um homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. E isso faz até com que a gente lembre daquela passagem que diz que mais vale um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pela própria dificuldade e obstáculos que uma pessoa com tais recursos pode encontrar. Vai ser necessário que se trabalhe ou que se tenha essas qualidades morais para que o orgulho não tome conta de si. E muitas das vezes não precisa ser apenas essa parte financeira, né? Se você está numa posição onde você é o chefe, onde você é o líder de uma empresa, do grupo familiar ou do grupo religioso, tem que se tomar cuidado com o orgulho que você pode acabar possuindo dentro de si e se sentindo melhor que as outras pessoas, ou deixando as suas ideias e opiniões tomarem conta, quando, na verdade, é muito mais fácil quando a gente trabalha em equipe, em conjunto com as outras pessoas. E aí, para exemplificar nossas reflexões da noite de hoje, eu fui lá no Boa Nova, no capítulo 25, a última ceia, que é logo quando Jesus está conversando com os apóstolos, aquele momento mesmo da última ceia, em que ele vai dizer da traição, ele vai repartir o pão com os apóstolos, e acontece um fato que eu achei importante trazer para que a gente compreenda, através do exemplo do Cristo, como nós devemos nos portar diante do mundo para que a gente possa trabalhar a nossa simplicidade e a nossa humildade através do exemplo do Cristo. E aí vai dizer assim: enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros,
antecipando opiniões sobre o qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que verificava a vitória se lhes constituía uma obrigação a marcha para o tempo ilustre, onde exigiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. O mestre interrompera sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam insistentes aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material e como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa, com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio. Quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com tristeza e piedade. Com entristecido em piedade, desculpa. Então, o que se passa? Os apóstolos estavam lá discutindo, pensando no processo vindouro, achando que quando viesse esse reino prometido, quando Jesus tomasse parte deles, né? Pensando em como eles, né, cada um deles seria o maior de todos, né? Quem seria o maior entre eles? Entraram nessa discussão, ou seja, deixando o orgulho tomar conta de si. Por isso Jesus olha para eles entristecido. E aí a gente pensa assim, são os apóstolos, aqueles que estavam com Jesus. E a imagem que eu queria trazer para vocês é assim, são pessoas que estiveram com o mestre e ainda assim se descuidaram. Então, assim, se eles que estavam lá com o mestre ensinaram tudo que ele ensinou e naquele momento estavam assim, a gente também pode acabar se deixando levar por orgulho em diversas partes da nossa vida. E por isso que a gente tem que estar atento. Mas, vamos dar continuidade ao nosso texto e ver qual é a lição de Jesus. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com o espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais ínfimos a serviço dos seus senhores. E como se fossem indispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos apóstolos. Ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros, no caminho da vida, porque o reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então, Jesus traz o exemplo de extrema humildade e simplicidade para os apóstolos, não só para eles, mas para cada um de nós. Foi lá, tomou da toalha, falou que se ele era o mestre e senhor de todos eles, e ele estava dando o exemplo, a gente deveria fazer o mesmo, se tornar pequeno entre os demais que estão em torno de nós. Então, novamente, que a gente possa trabalhar essa humildade dentro de nós, lembrando sempre desse exemplo de Jesus que se faz tão pequeno e sendo tão grande. Quantas vezes nós vemos esses exemplos dentro da nossa sociedade, exemplos simples que às vezes a gente vê pessoas fazendo e a gente fala assim, nossa, como eu queria ter feito isso, como eu queria ter praticado isso. Não são coisas grandes, às vezes são coisas pequenas, que fazem com que aquela pessoa, aos nossos olhos, demonstre uma grandiosidade moral. Então, que a gente possa, cada um de nós, trabalhar isso dentro de nós e, pouco a pouco, conseguir refletir o que o mestre nos ensina.
tenham todos uma boa noite, que a gente possa continuar essas reflexões dentro dos nossos lares e vamos à nossa prece dessa noite, na graça de Deus. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de reflexões que tivemos na noite de hoje e que possamos pedir para a espiritualidade que esteja nos envolver nesse momento. Pai de infinita bondade, Jesus amigo, muito obrigado por mais essa noite de estudos, que possamos a cada dia tentar um pouco mais nos esclarecer, mas também vivenciar tudo aquilo que nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Que possamos, através dos teus ensinamentos, aprender a ser mais simples, mais humildes em nossas ações, tentar ter relações mais proveitosas enquanto estivermos aqui encarnados e ser mais felizes na medida do possível, Pai. Que possamos estender nossas mãos àqueles que mais necessitam do teu amparo e que possamos caminhar dia após dia em busca da nossa própria perfeição moral. Muito obrigado por tudo, por mais esse dia. Envolve a todos nós que estivemos aqui nessa reunião, mas também aqueles que não puderam participar ou aqueles que necessitam do teu amparo, seja nos hospitais, nas ruas e em todos os cantos do nosso planeta. Muito obrigado, na graça de Deus, graças a Jesus. Oh, meu Deus, soberana luz que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação.